Olha, para analisar esse movimento do Contarato, eu já preciso contar com Caio Junqueira e com Jussara Soares juntos aqui no CNN Prime Time. Caio, começo com você. Olha, o Contarato representa uma ala do PT importante, é um senador muito coerente com aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz, mas, de qualquer forma, certamente ele está contrariando o governo Lula. Isso, Thaís, o que acontece? O PT já começa, já há algumas semanas, desde que estourou a crise, muito no bastidor, alguns petistas, alguns governistas, quando eu falo governistas, são partidos à esquerda, vêm defendendo a instalação, seja de uma CPI na Câmara ou, no caso que a gente está tratando aqui, uma CPMI, né, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Deputados e Senadores. Por quê? Porque eles avaliam que dessa maneira sangram menos, não passam a ideia de que não querem apurar e não querem investigar, e também porque aí você conseguiria traçar uma linha do tempo que retornasse talvez a 2015, 2016, pega governo Temer, governo Bolsonaro e governo Lula 3, né? Porque aí você tem toda a linha de quando haviam essas fraudes, muito embora no governo Lula 3 que isso escalou e explodiu, isso são os dados da própria Controladoria Geral da União, mas o governo nunca se decidiu sobre isso. O próprio Partido dos Trabalhadores nunca se decidiu sobre isso, porque não deixa de ser aquela máxima, aquele clichê do jornalismo político, CPI você sabe como começa, não sabe quando termina. Mas, agora que o presidente Lula retornou da viagem que fez à China e à Rússia, ele, de certa maneira, ele fugiu do problema, isso aí vai ser, de alguma maneira, trabalhado. Mas alguns parlamentares que estão na linha de frente, lá no Congresso, apanhando, inclusive, em redes sociais e da oposição, que se organizou muito bem para atacar o governo nessa crise, começam a falar, poxa, não tem uma posição do governo, não tem uma posição definida do meu partido, eu vou, então, tomar a minha própria posição, que foi o que aconteceu com o Fabiano Contarato. Interessante que também o líder do Senado, o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, também já se posicionou a favor da CPI. Mas tem uma briga tremenda, porque na Câmara, o líder Lindenberg Farias, por exemplo, é contrário. E o Lindenberg Farias, por exemplo, é companheiro da ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, que também é contrária a uma CPI. Então, de alguma maneira, essas posições deles são isoladas, contrariam o governo, que o governo ainda não tem uma posição definida. A posição definida, na prática, é contrária à CPI, porque se fosse a favor já tinha se manifestado, mas começa a surgir essa possibilidade. E aí vai jogar a responsabilidade para a própria composição de uma CPI, de quem que seria essa maioria. Estão falando da relatoria até da Tabata Amaral, que é uma parlamentar, vamos dizer assim, mais independente até mesmo em relação ao governo. Mas a crise ali, a tensão está instalada no PT no Palácio do Planalto. Vão apoiar oficialmente ou não?